Glória a Deus, gostaria de estar cumprimentando a todos, que Deus abençoe tua vida, que Deus direcione, porque Ele é fiel, justo. Quero estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus abençoe tua vida, que Deus direcione a tua vida, porque é só Ele que pode nos ajudar. Eu gostaria que você abrisse o teu coração, deixasse Deus agir na tua vida, porque é só Ele que pode nos ajudar. Então que Deus abençoe tua vida, Deus direcione, porque Ele é fiel. Gostaria de estar compartilhando uma mensagem de Deus para os nossos corações, porque a palavra de Deus ela nos direciona para a salvação, ela mostra o caminho para a salvação. Então, por isso, o inimigo ele não quer que as pessoas examinem as Escrituras, por isso o inimigo não quer que as pessoas busquem a Deus, porque ele sabe que se as pessoas buscar a Deus, se as pessoas examinar as Escrituras, elas vão ser salvas e os olhos delas vão se abrir para a verdade. Então que Deus venha te guiar, que você venha falar com Deus, que você venha ser direcionado por Deus. Gostaria de estar compartilhando essa mensagem que se encontra no livro na carta aos Éfesos, capítulo 4, versículo 17. É o que Deus ele quer de todos nós. Toda a igreja dele é o que Deus quer, que busque a Ele, que a cada dia mais se converta dos seus maus caminhos. É isso que Deus ele quer de nós, que nós venha se converter dos nossos maus caminhos, porque nós somos pessoas más, precisamos de Deus, precisamos da presença de Jesus nas nossas vidas, porque é só Ele que pode mudar a nossa vida. E nós temos que aceitar a correção de Deus, porque Deus ele corrige quem Ele ama. Então por isso nós devemos aceitar a palavra de Deus, nós devemos aceitar a correção, porque é para o nosso bem. Então que a cada dia mais o Senhor venha guiar a tua vida, a cada dia mais o Senhor venha estar direcionando os seus passos, que nós venha ouvir a palavra de Deus, que nós venha examinar a palavra de Deus e se esforçar para colocar em prática ela, porque somente a palavra de Deus ela pode nos ajudar, mas nós também temos que aceitar a palavra de Deus, nós temos que aceitar a correção de Deus. Então a carta aos Efésios aqui, a carta aos Efésios vai falar de várias situações que aconteciam na igreja de Éfeso, e não é diferente nos nossos dias. Então é interessante a palavra de Deus, que ela é escrita no passado para aquelas pessoas que viviam naquela época, mas também ela pode ser usada no tempo presente, no nosso tempo, porque as pessoas os atos das pessoas elas não mudam, elas continuam no mesmo erro, e por isso que essa palavra de Deus ela é atualizada para os nossos dias também. Ela não é só para o tempo de Jesus lá, no tempo dos discípulos, do tempo dos Efésios aqui, em qual carta nós vamos estar lendo, mas também para o nosso tempo. Então a palavra de Deus ela é maravilhosa. Imagine, falou com eles lá, com os irmãos daquela época, e ela fala conosco no nosso tempo. Então o texto aqui ao qual vamos estar lendo, Efésios capítulo 4, versículo 17, que vai dizer assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivo mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem,
pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Então aqui Deus nos direcionando, Deus nos ensinando que o cristão, aquele que profere a palavra de Deus, aquele que se denomina cristão, ele tem que ter uma mudança de vida. Ele tem que, as suas atitudes, elas têm que mudar. E aqui Paulo vai estar escrevendo essa carta aos Efésios. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai estar ali instruindo aquele povo daquela época. E também na nossa época também nós estamos sendo instruídos, mas nós temos que aceitar a correção. Nós temos que aceitar a instrução de Deus para as nossas vidas. Pode ver que no versículo 20 do capítulo 4 de Efésios vai dizer assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade de Jesus Cristo. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Então aquele que aceita Cristo, claro, tem pessoas que têm um tempo ali para aprender, um tempo para conseguir andar conforme a palavra de Deus. Então a pessoa não vai se converter hoje e amanhã ela já vai ser o cristão mais exemplar. Cada pessoa tem um tempo e Deus, ele sabe disso. Deus, ele conhece cada um. Deus, ele sabe como agir, como instruir. Por isso nós temos que se esforçar para cada dia mais agradar a Deus, para que nós venhamos a ser exemplo para as outras pessoas. Porque não é fácil, ainda mais no mundo, no tempo em que nós estamos vivendo, é difícil. O inimigo ele luta contra as nossas vidas e também os desejos da carne também. Então, mas nós temos que se esforçar, porque daí Deus, ele nos dá vitória. Deus, ele nos dá vitória. O que Deus, ele quer de nós é que nós venhamos se esforçar. Então, Deus, ele não vai dar a vitória para nós se nós não se esforçar. Olha só, quando Josué estava guiando o povo, quando eles foram para invadir Jericó, eles tiveram que se esforçar, eles tiveram que rodear as muralhas de Jericó para poder vencer, para que Deus viesse derrubar as muralhas. E assim na nossa vida espiritual também, se nós não se esforçar, se nós não perseverar, Deus, ele não vai dar vitória para nós. Então, se nós olharmos na Bíblia, as pessoas que receberam vitória, elas se esforçaram, elas perseveraram. Então, para que nós venha vencer as lutas deste mundo, vencer as tentações, nós temos que se esforçar, fugir da aparência do mal, resistir o diabo, porque a palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vocês. Pode ver, Jesus, ele foi tentado. Imagine nós, se nós não vamos ser tentados, mas Deus, ele quer que eu e você venha perseverar. Deus quer que eu e você venha lutar. Então, tudo na vida tem um sacrifício, tudo na vida tem uma luta. Se nós queremos vitória, nós temos que lutar. Então Deus, ele nos convida para viver uma vida em santidade com ele, se esforçar para viver uma vida em santidade.
Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deus, Ele é fiel. Aí no versículo 25: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeça o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós temos que agradar a Deus, e a palavra dele ela nos instrui a como agradar a Ele, como nós devemos andar neste mundo, como nós devemos se comportar com outras pessoas. Então a palavra de Deus é o nosso manual de como nós devemos agir nessa terra, e Deus, Ele quer que eu e você venha ser abençoado. Então quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos abençoados. Quando nós se esforçamos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ser privilegiados.